Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos antropológicos? Pois bem, trago para vocês hoje algumas outras reflexões de conceitos e de temas que são extremamente importantes para a nossa formação. Acompanhe comigo, por favor, como é e o que é que nós iremos tratar. Vamos lá? Bom, hoje nós falaremos sobre as questões de relação incesto, família, parentesco, fascínio do tabu e do incesto. Também vamos falar sobre os primórdios da antropologia e da relação das questões da psicanálise, da relação de promiscuidade, enfim, fazendo umas interações que são necessárias, trazendo aí para vocês algumas questões que são fundamentais para que vocês entendam essa ideia entre família, isso é o que é o básico, o principal, tá? E as estruturas sociais que são ali montadas. Acompanhe comigo no slide, por favor. Eu fiz um recorte para vocês, a gente vai fazer um acompanhamento, uma leitura rápida e uma discussão básica sobre isso e vou deixar depois algumas interações para que vocês possam buscar e interagir. Isso é muito prático, então dá para vocês perceberem bastante. Vamos pensar, portanto, sobre a relação entre incesto, família, parentesco, na antropologia e essas relações com a psicanálise. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existe uma definição dentro da nossa cultura chamada de tabu. O tabu está estabelecido não apenas como regra que nega a possibilidade de uma transformação em alguma forma, ou gesto, ou maneira, ou forma de viver, tá? Mas ela vai para além disso. Sigamos então pensando no seguinte: o tabu do incesto tem sido objeto de fascínio, tanto da antropologia quanto de outras disciplinas. E aí a gente coloca aqui a psicanálise como sendo uma disciplina a qual a gente pode fazer essa alusão, essa interação. Essas disciplinas elas vão explorar, contudo, as relações complexas da dinâmica social, da psicologia e as relações observadas dentro da proibição que é estabelecida. Além disso, na antropologia também, e aí a gente pode seguir observando esse slide ainda, falando sobre a questão do incesto. Quando é que nasce isso, né? É considerado, por exemplo, uma questão central na formação da estrutura familiar, do sistema a qual nós fazemos parte, do sistema parentesco, de parentesco que nós fazemos parte. O incesto, obviamente, não é somente da cultura da gente, tá? Mas é de outras culturas também, isso pode ser observado. O incesto, ele nasce como um elemento de separação e segregação entre a minha família e a família do outro, para estabelecer, por exemplo, linearidade ou cortes entre essas relações estabelecidas. Claro que junto com essa ideia de incesto foi sendo evolucionada, né, vamos chamar assim, as relações que são ali estabelecidas através das condutas religiosas, dos preceitos, das leis que regem os estados, né, que regem as culturas, tá, os locais, por assim dizer, melhor dizendo, os locais, tá, que fazem com que haja uma certa transformação na maneira e na forma de a gente agir. Não dá para agir mais como um animal biológico. Agora nós somos seres culturais. E esses seres culturais que somos, em aspas, civilizados, ou passamos por um processo civilizatório de aprendizado, de normas, de regras que são ali estabelecidas. Acompanhando o slide, vocês podem observar o seguinte: ambas essas disciplinas, elas vão destacar a universalidade do tabu. Então você pode encontrar o tabu em todas as culturas das mais diversas. E o tabu não está somente relacionado às questões de incesto na dimensão familiar, mas também nos tabus relacionados, por exemplo, às questões sexuais, ao modo de vida, à forma de comer, o que pode se comer em determinada época e por aí vai. Seguindo, então, as nossas discussões, nós podemos perceber, e aí eu vou pedir a vocês para que acompanhem também no slide, algumas definições que são fundamentais, como, por exemplo, a relação de promiscuidade, o matriarcado, o patriarcado e a relação que se faz com a antropologia. Então, a antropologia ela busca investigar as mais diversas culturas. E esses elementos que a gente está falando, como essas palavras, por exemplo, promiscuidade, as questões matriciais ali das relações, se a família ou o grupo nasceu como matrilinear, patrilinear, ou seja, se vem da cultura materna, se vem da cultura paterna, da sociedade paternalista ou matriarcal, enfim, isso traz toda a diferença nos estudos antropológicos. Então, é através da antropologia que nós podemos perceber que há esse estabelecimento. Então no slide está aí, vocês podem depois fazer uma leitura mais detida, podem voltar, pausar o vídeo, observar, ler com atenção, tirar suas dúvidas, mas o que é o suprassumo, ou seja, a ideia, o resumo principal dessa condição é justamente nós percebemos que elas estão ancoradas em uma base legal, que vai ser estabelecida através da cultura de Estado que vai sendo construída através desse processo civilizatório que ora a gente falou, tá, em nosso encontro.
Seguindo mais à frente, nós percebemos, então, algumas concepções, tá, da antropologia atual nessa dinâmica do tabu e do incesto, cruzando essas informações. Nós continuamos, e aí eu deixo a pergunta para vocês, nós continuamos tendo tabus? Continuamos tendo incestos? Que tabus ou incestos nós mais temos em nossa cultura? O que é mais aberrante? O que é mais negativo? O que é que vocês consideram como sendo não necessário, mas que existe em nossa cultura? Então eu deixo aqui essa pergunta para que vocês depois, a gente possa dialogar no nosso fórum, enfim, em outro momento de debate, ou em nossa aula assíncrona, tá? Em alguma discussão que nós possamos ter, sobre essa dimensão, de que forma é que nós podemos perceber, pensar a cultura, estabelecer esse elemento para que vocês possam fazer essa análise. Pensando, portanto, e deixando aqui para vocês agora uma última fala, os convido a pensar, refletir, colocar aí em pauta esses pontos que foram colocados e, obviamente, pesquisar, adentrar mais as interações que podem ser feitas, tá, sobre esses conceitos que a gente trouxe, para que vocês possam aí entender um pouco melhor a nossa disciplina. E até o nosso próximo encontro.